Boa noite, aqui é o canal Terça Livre, este é o programa Gabinete Liberal e o meu nome é Norton Dornelles. Hoje vamos tratar de atualidades. O nome do programa é Liberalismo, China e Atum. Pode parecer estranho, mas é essa exatamente a confusão e o imbróglio que está montado na vida brasileira. Graças a Deus é um problema muito bom para o Brasil. Por que a China? Desde 10 de dezembro de 1916, a China, por incrível que pareça, foi declarada economia de mercado e como tanto com assento na Organização Mundial do Comércio, aonde ela nunca deveria ter passado perto. Apesar disso, apesar da China estar pertencendo à OMC, Trump ameaça com tarifas de 45% às importações chinesas. O que é isso? A China é uma economia liberal ou a China não é uma economia de mercado? Trump tem o direito de fazer isso ou Trump não tem o direito de fazer isso? Bom, isto é o que está sendo posto no novo quarto da política internacional que está se iniciando em 2018. Na verdade, este é um falso imbróglio, porque se nós analisarmos a política agrícola da Comunidade Europeia, onde existe todo tipo de subsídio, todo tipo de proteção, onde nós analisarmos a política agrícola americana, que através do acordo do NAFTA destruiu a agricultura mexicana. Hoje o México não produz mais comida para se alimentar. Com os seus subsídios, com a sua proteção aos agricultores americanos, que eu não sou contra. Pelo contrário, eu acho que cada país tem que defender os seus agricultores. Pela análise das indústrias sensíveis que existem tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, como na China ou na Rússia, qualquer país que detenha tecnologia não permite que as suas indústrias sejam compradas, que as suas indústrias sejam vendidas, sem uma profunda análise do interesse do país em que isso aconteça. É só ver as dificuldades que o Brasil teve para desenvolver a sua tecnologia nuclear, a sua tecnologia de espaço, que até hoje o Brasil não conseguiu lançar um satélite. E olha, nós começamos bem na frente da Índia e do Paquistão e até hoje não conseguimos lançar o nosso satélite. Então, o que está acontecendo nisso? Na verdade, se nós formos analisar pelo lado econômico da coisa, isso é totalmente falso. Se nós viemos Karl Polanyi, um filósofo, um sociólogo, que analisava as sociedades tradicionais e que, analisando o industrialismo inglês, principalmente no século XIX, mostrou que nunca existiu, e foi uma excelente análise histórica do Karl Polanyi, nunca existiu uma economia de mercado dentro do mercado inglês, que era o suprassumo do liberalismo. Por outro lado, eu vou falar um palavrão para todos os economistas aqui. Ajalmar Strat. Você nunca ouviu falar, você é economista, nunca ouviu falar desse cara, né? Claro que não. Esse foi o economista de Hitler. O economista que pegou a Alemanha em 1933 com fome, miserável, numa guerra fratricida. E em 1939, graças muito a esse homem, a economia alemã quase domina o mundo. A Alemanha quase domina o mundo. E o que tem esse cara e o Polanyi a ver? Primeiro, não existe uma economia de mercado. O que existe são interesses nacionais. E interesses nacionais, cada um defende o seu. E Aljamar Strat é o grande pensador do desenvolvimento da Ásia.
Todos os países asiáticos, a maioria deles, a Coreia e os tigres asiáticos, se embasaram na teoria dele e nele próprio para desenvolver as suas economias na década de 60 e 70. Quando o Brasil estava perdendo o ímpeto da sua economia crescente, os tigres asiáticos começaram a crescer. Mas para que interessa isso? Bom, isto é a grande mudança que está acontecendo hoje no mundo. O mundo vai deixar, isso é uma previsão minha, o mundo vai deixar de ser multipolar, ou seja, ligados ao multilateralismo. As Nações Unidas, a Comunidade Europeia, Mercosul e mesmo a OMC vão perder muito da sua importância nos próximos anos. Por que isso? Porque os países, e principalmente as populações desses países, os povos desses países, cansaram de intromissões indevidas nas suas políticas internas. Ou seja, como pode um país como o Brasil depender de uma decisão de um sócio muitíssimo menor como o Uruguai para definir a sua política agrícola, a sua alíquota de importação? Como pode, na Europa, direitos civis serem questionados por um tribunal de índole fascista, que é o Tribunal Europeu, as Cortes Europeias, que não foram eleitas, que não foram nomeadas por uma comissão não eleita de índole totalitária e fascista. Os povos estão enjoados disso. Os povos perderam a paciência com isso. E é isso o Brexit. O Brexit é o ponto essencial no fim do multilateralismo. E as coisas outras aconteceram. Foi eleito Trump, foi eleito Bolsonaro, a Ásia está em pé de guerra com o crescimento da China e nós estamos partindo para um novo mundo. Eu acho que um mundo muito melhor do que o que está acontecendo agora. Agora teremos os nossos intervalo comercial. Voltando, este aqui é o programa Gabinete Liberal. Eu sou o Norton Dornelles e nós estamos falando sobre liberalismo, China e atum. Nós falamos até agora do que é a economia de mercado, que ela não existe, que ela é uma ficção e que o mundo está abandonando o multilateralismo. O que está acontecendo no mundo? O mundo está se reorganizando. E a eleição de Bolsonaro, por incrível que pareça, quando nós dissemos aqui que o Brasil ia ser um player internacional muito importante, eu vou confessar para vocês, eu não imaginava que as coisas fossem acontecer tão rápido, de maneira tão violenta, e que a gente não está conseguindo nem acompanhar. Está se formando a trinca atlântica, Estados Unidos, Inglaterra e Brasil. Brasil e seus agregados. Porque provavelmente nós vamos voltar a ter o nosso pé na África. E não é o ser moreninho assim, o pé na África. O nosso pé na África que já existiu. O teu professor, aquele maconheiro que eu falo todo ano, teu professor de história, certamente não te falou sobre isso. Salvador de Sá, em 1648, enquanto os brasileiros lutavam pela libertação do Nordeste, organizou uma frota do tráfico. Tem cidades que são ligadas ao tráfico, o Rio sempre foi uma delas, ao tráfico de escravos, e tomou Angola dos holandeses. Eu não sabia disso. Não, o detalhe é que a Holanda era a maior potência naval da época. Mal comparando, seria como a Coreia do Norte libertar o Japão do jugo americano semana que vem.
o Salvador de Sá ganhou a guerra dos holandeses e tomou Angola para o Rio de Janeiro. Angola e Moçambique veio atrás. É bem provável que nós tenhamos esses dois países de volta à comunidade brasileira. Eles foram separados por um acordo entre Dom Pedro I e Dom João VI, não sei se bem Dom João VI ou se a Assembleia do Porto, que estava com Dom João VI praticamente preso em Portugal, quem fez este acordo para reconhecer a independência do Brasil. O certo é que Brasil perdeu seus países irmãos africanos para Portugal. E Portugal perdeu para o marxismo leninista de influência cubana. É muito provável que esta revolução que está acontecendo no Brasil e no mundo traga de volta os nossos irmãos africanos para a fraternidade brasileira. Então o Brasil vai ser um país federalista com múltiplos países, principalmente na África. Eu acho que uma coisa que vai acontecer muitíssimo em breve pelo andar da carroça. Depois desse acordo, nós estávamos falando da trinca atlântica, Estados Unidos, Inglaterra, Brasil e provavelmente os nossos irmãos africanos. Nós temos a Europa. Mas na Europa as coisas são muito complicadas, tem tudo aquilo, tem o Emmanuel Macron lá brigando com o Trump, e vocês viram o nível que está esta briga. Não é uma briga fraterna. Na reunião do armistício da guerra de 14-18, Trump falou na cara do Emmanuel Macron que se não fossem os americanos, eles hoje falariam alemão. E deve ter ficado com vontade de dizer, vão falar árabe daqui a uns poucos anos. Esta Europa vai ficar conservadora, isso também é uma previsão. E as coisas acontecem muito rápido na Europa. A Europa é basicamente parlamentarista. E o parlamentarismo está sempre a um passo de uma eleição e um passo de uma mudança de governo muito radical. Então, com esse mundo em evolução, como está acontecendo agora, e nós vamos entrar logo o que é essa evolução, esta Europa conservadora, que hoje se resume à Áustria e metade da Itália, provavelmente vai crescer e vai se juntar a esse bloco. No Oriente Médio, nós temos a fortaleza, porque é uma fortaleza encravada, Israel é uma fortaleza encravada no meio de ditaduras sanguinárias e totalitárias de muçulmanos. Provavelmente vai haver também uma grande adesão. A Arábia Saudita, através do novo rei Bin Salman, Mohammed bin Salman, que está praticamente em guerra com a Turquia, uma guerra de informações até agora, que estão lhe acusando de assassinato, vai entrar para o bloco ocidental. E vai entrar com democracia, porque ele não vai ser aceito simplesmente pelo poder estratégico da Arábia Saudita. Este bloco é um bloco de valores. Este bloco que está se formando é um bloco montado não em interesses, não em ideias, mas em valores tradicionais. O islamismo, apesar da gente conhecer muito mal do islamismo, tem valores porque ele é também uma religião abrâmica, mas atualmente está entregue à sanha desses malucos totalitários dos xiitas e sunitas lá que estão se matando em volta de interpretações humanas de revelações que provavelmente são divinas. No Oriente vai mudar muito pouco, mas vai mudar. O Japão e a Coreia e os tigres asiáticos, incluindo neles Taiwan, estão cada vez mais assustados com a influência do grande tigre chinês. A China está ameaçando tanto lá como aqui. Como tanto lá como aqui. Esta semana aconteceu uma coisa que não é comum na diplomacia brasileira. Aliás, eu acho que não havia tanta atividade na diplomacia brasileira desde a Cristão Kist,
quando Dom Pedro II praticamente entrou em guerra com a Inglaterra. Provavelmente o professor de história também falou disso, porque dizia que o Brasil era um país submisso, mas o Brasil quase entrou em guerra com a Inglaterra pelo afundamento, pelo naufrágio do vapor, um veleiro, Príncipe de Gales, em frente à Costa Gaúcha, na praia do Hermenegildo. Ou desde a visita de Roosevelt. Aconteceu muita coisa. Quando nós, iniciando aqui no Terça Livre, o Gabinete Liberal, dissemos que o Brasil seria um player importante na nova agenda internacional, nós achávamos que isso ia acontecer, mas que ia levar uns 2 anos, não 2 meses ou 2 semanas. As coisas aconteceram muito rápido. Então, nessa semana, a China tentou afundar um barco brasileiro nas costas do Rio Grande do Norte. Isso é uma coisa muito importante. A China costuma agir na sua política internacional através de provocações muito sérias. Ela balroou com um barco pesqueiro enorme, um barco muito pequeno, sediado em Natal, no Rio Grande do Norte. Não em Natal, no Rio Grande do Norte, não sei em qual porto. Esse barco só não afundou porque era um barco novo e muito bem construído. Bolsonaro, na semana passada, foi acusado no diário do PCC, não do PCC lá do Marcola, mas do PCC, do Partido Comunista Chinês. O PCC está em guerra com Bolsonaro. Aí a comunada já começou na imprensa. O Brasil vai perder o superávit de 30 bilhões de dólares que tem com a China. Recebeu uma resposta muito boa do Olavo de Carvalho. Não vou pensar que eu sou Olavete aqui, mas o Olavo de Carvalho virou fonte. O Olavo de Carvalho não é mais simplesmente um filósofo que mora nos Estados Unidos. O Olavo de Carvalho nomeou 2 ministros e ele está em contato. O Olavo de Carvalho não é boca grande, ele está em contato com o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Ele afirmou que os Estados Unidos está disposto a investir 260 bilhões no Brasil. Então nós vamos perder 30, mas vamos ganhar 260 em investimentos. Acho que é um bom negócio para o Brasil essa briga com a China. Também nessa semana está acontecendo a reunião de Eduardo Bolsonaro com Jared Kushner, genro do presidente americano Trump. Mas o que é isso? Foram tomar um chá? Não. O Kushner, para vocês terem uma ideia, é quem está alinhavando um plano de paz entre Israel e Palestina. Ele, além de genro, é um conselheiro muito importante, muito ouvido na Casa Branca. E foi este canal que foi aberto entre dois jovens com praticamente a mesma idade, para se criar uma nova política entre Brasil e Estados Unidos. Vocês vão pensar, mas eles estão lá para discutir a mudança da capital, a mudança da embaixada do Brasil para Jerusalém. Isto é o que diz a imprensa, isso é o que diz a Folha de São Paulo. Na verdade, eles estão discutindo geopolítica internacional. Junto com isso, Bolsonaro vai receber, na semana que vem, John Bolton. Quem é John Bolton? É o secretário de Segurança Nacional americano. Olha, secretário de Segurança Nacional americana é coisa para burro. É o cara que carrega a mala dos mísseis nucleares para o presidente disparar. É o cara que tem o outro cartãozinho, aquele que enfia o código na mala. É um cargo muito importante. Nós não temos nada equivalente no Brasil, talvez o Gabinete de Segurança Institucional, mas o Gabinete de Segurança Institucional na Nova República era só servido por nulidades e não pode ser comparado com o chefe do Gabinete de Segurança americano. Então aconteceu muita coisa. Nós estamos passando por uma grande revolução no sistema internacional. O que os americanos querem com isso? Agora a interpretação do Norton aqui.
os americanos querem substituir a China por seus aliados. O que é uma coisa extremamente racional. E americanos têm uma coisa que ele é racional. O que os americanos querem? Substituir a China como fornecedor de insumos industriais para os Estados Unidos através de quem? Do Japão, da Coreia, dos tigres asiáticos e do Brasil. Por que não? Nós temos tecnologia para fazer carros, nós temos tecnologia para fazer sapato melhor que europeus, nós temos tecnologia de tecidos. Outro dia eu fui numa loja de tecidos com a minha esposa, ela estava lá procurando aqueles tecidos, como eu não sou muito chegado em brocado e bordado, e sou economista, comecei a fuçar lá nas coisas, de onde é que vinham aqueles tecidos. Bom, descobri que 90% é um tal de poliéster, que eu nem sabia o que era isso. E que quase a totalidade, fora algum produto de algodão, provém da China. Quase a totalidade numa loja de tecidos nacional no Brasil. Ou seja, destruíram a nossa indústria de tecidos. Nós temos toda a tecnologia desde o século XIX para fazer tecidos. Essa tecnologia não morreu. É só uma questão de nós mudarmos a nossa visão. De mudarmos a nossa visão econômica. Nós temos que olhar o dinheiro como a base do capital. O dinheiro impresso, e eu vou falar uma coisa que vou levar xingada que eu já estou vendo. Dinheiro impresso, se investido em produção, não gera inflação, gera produção e riqueza. Foi assim que o nosso Algemar Stratt desenvolveu a Alemanha em pouquíssimos anos. E esse instrumento foi usado agora, há 30 anos atrás, pelos tigres asiáticos. É uma política que pode ser implementada agora, com urgência no Brasil. Isto é o que vai acontecer. Nós seremos os substitutos da China, junto com os tigres asiáticos, no comércio internacional. E a Europa vai vir como bola de porco, como se diz aqui na colônia onde eu estou morando. Vai vir como bola de porco atrás do porco, porque essa força é muito grande e nós temos que interpor ao poderio chinês. Este aqui é o Terça Livre, onde você ouve a notícia de verdade, sem influência. O programa é o Gabinete Liberal, onde se discute o mundo moderno sob a ótica do constitucionalismo liberal. O meu nome é Norton Dornelles. Se você gostou, dê um like, se inscreva no Terça Livre e colabore conosco. Nós não vivemos de propaganda, nós não vivemos de nada. A sua colaboração é que faz o nosso canal. Muito obrigado e até a próxima sexta-feira com o programa Terça Livre.